Mariana, Mariana, bom dia, pessoal. Meu nome é Débora. Bem-vindos a mais um webinar promovido pela equipe de CS. Hoje será apresentado pelo consultor Marcos. Olá pessoal, bom dia, tudo bem? É, Se alguém não estiver ouvindo, tiver algum problema no áudio aí, vocês nos avisem. Eu sou o Marcos Milhomem, eu vou apresentar aqui para vocês a nossa consultoria de performance e gestão da TOTUS, voltado para o segmento de moda, né, para clientes aí que utilizam a Virtual Age, tá? Em primeiro lugar, quero agradecer a todos que estão aqui na sala, né, disponibilizaram esse tempo aí para estar falando conosco, para estar participando desse webinar. O bate-papo está aberto, então se você tiver alguma dúvida durante a apresentação, você pode fazer aí sua pergunta. Tem pessoas que estão aí já monitorando, e no final eu vou separar um tempo para responder aí essas questões, tá bom? Então pode ir mandando sua pergunta aí no decorrer do conteúdo e no final separa um tempo para responder, tá? Vamos lá, começando, né, um pouco falando de mim, né, da minha pessoa. Eu já estou aqui na TOTUS há 9 anos, trabalhando com segmento de distribuição, né, e também um segmento aqui de moda, né, de Virtual Age. É, Eu faço parte de um time, nós somos 12 consultores que fazemos essa parte de performance e gestão. Então, o nosso foco é fazer auditoria, não só no sistema, mas também nos processos em que a empresa trabalha, trazendo mais performance no dia a dia da empresa, corrigindo erros operacionais, trazendo uma otimização aí dos resultados e, principalmente, fechando os gargalos aí da perda financeira. Então, o foco do nosso atendimento é diminuir a perda financeira da empresa por conta de erros operacionais e, às vezes, falta de conhecimento da equipe no uso do sistema, e a equipe aí fica tendo retrabalho, tendo que ter equipes grandes para fazer o trabalho, sendo que o sistema pode automatizar tudo. Então, vamos lá, vou falar um pouco aqui sobre a nossa consultoria. Deixa eu iniciar a apresentação aqui. Esse aqui é o nosso, do que nós vamos falar hoje. Então, nós vamos falar sobre os pilares da consultoria, sobre os pontos de auditoria, funcionalidades que a gente tem dentro do sistema, sobre o nosso modelo de consultoria, uma visão geral do sistema, e por fim ali tem uma degustação ali do nosso follow-up, que é da nossa agenda com os donos, com os diretores da empresa, tá? Então, vamos lá. Então, quais são os nossos pilares aqui da consultoria, né? Nós trabalhamos os pilares dentro de 4 temas principais, que são o primeiro é a auditoria propriamente dita. Então, a gente tem cerca de 500 pontos de auditoria que são monitorados diariamente, tanto pela ferramenta, vamos dizer assim, quanto por nós, consultores. Então, todos os dias nós acompanhamos a performance dos nossos clientes dentro desses 500 pontos de auditoria. Então, a gente vai lá, faz essa varredura, utilizamos a ferramenta MyAudit para fazer essa varredura, e durante o atendimento junto com o cliente nós mostramos qual a consequência desse erro operacional dentro da empresa e o que isso pode causar de perda financeira para você. Então, todo dia esses pontos de auditoria são auditados e a gente monitora e a gente classifica esses pontos de auditoria em alto, médio e baixo risco, e monitoramos o potencial de perda financeira desses pontos de auditoria. Então, todo dia nós estamos monitorando, e você, como cliente, como usuário da ferramenta em si, você também tem acesso a esses pontos de auditoria, tem acesso a relatórios em Excel, em PDF. Você tem, eu vou falar um pouco mais à frente, você pode
colocar uma agenda, um e-mail automático para você estar recebendo isso no seu e-mail ou mandando para sua equipe, tá? Um outro pilar que a gente fala bastante é a automação, ou seja, o uso das funcionalidades do sistema. É fazer com que você, como cliente, que tem aquele ERP, que tem aquele software na sua empresa, que você passe a utilizar o potencial completo daquele software. É comum a gente fazer um levantamento entre os nossos clientes e descobrir que eles usam 20, no máximo 30% do que o sistema tem a oferecer. E aí você tem muito retrabalho, tem muito relatório que você precisa extrair 3, 4 relatórios diferentes, juntar tudo numa planilha Excel, para você ter aquele resultado que você está esperando. Isso leva horas, leva dias para você conseguir montar esses relatórios. Então, a gente foca muito também em trazer as informações para dentro do sistema, ensinar você a usar plenamente o sistema para que não tenha retrabalho, para que tenha segurança da informação também. Então, mudou o funcionário, aquela informação muitas vezes se perde por conta de não estar ali utilizando, né, aquela informação, ou então o usuário é, mudou de setor e aí precisa reensinar tudo para o outro usuário. Então, quando a informação está dentro do sistema, todas essas características ficam mais. Segurança da informação. Vários diz, parâmetros são vai ali parâmetros de acesso à informação, acesso a rotinas, acesso a. Marcos, seu áudio ficou mudo, mano. Tá baixo o áudio? Tira, Daniel, tira também isso daí. O tempo passou. Dá uma pesquisada aqui. Quanto tempo isso seria? Pessoal, fala aí, por favor. Gui, vê o que a gerente falou. Me ajuda a pensar o que tu acha.
Olá, pessoal. Voltei aqui para a reunião. Estão me ouvindo? Não sei o que está acontecendo com o meu microfone. Parece que voltou. Que bom. Tive que reiniciar tudo aqui, mas agora vai. Deixa eu voltar aqui a compartilhar a tela. Bom, estava falando aqui sobre os pilares, né? Eu creio que parou aqui nessa opção. Vou revisar um pouco aqui os pilares, só para a gente retomar aqui. Às vezes eu perdi um pouco, talvez tenha perdido um pouco do conteúdo. Vão me avisando aí se der qualquer problema, tá? Então, é o seguinte. O primeiro pilar que eu estava falando é sobre os pontos de auditoria. Então, são mais de 500 pontos de auditoria que nós verificamos todos os dias nos nossos clientes. E esse ponto de auditoria tem um foco de apresentar para você quais são os erros e também o potencial de perda financeira ligado a ele. Então, esses pontos de auditoria são monitorados todos os dias. E essas regras, eu não falei anteriormente, mas essas regras elas já vão prontas para você. Então, são 500 pontos que nós aqui desenvolvemos, baseado nas melhores práticas do mercado, para auditar aí dentro do seu sistema os processos e os erros operacionais que podem ocorrer. Depois disso, eu estava falando sobre automação, sobre utilizar o sistema, utilizar as informações que o sistema oferece. Então, colocar todas as informações dentro do sistema para que, se mudar um funcionário, se o funcionário mudar de setor, sair da empresa, aquela informação não se perca. E para evitar também o retrabalho.
Ou seja, ter que tirar 3, 4 relatórios, montar tudo numa planilha Excel para você conseguir ter o resultado. Quando você utiliza o sistema, utiliza as ferramentas que o sistema tem a oferecer, esses problemas eles são minimizados e você passa a usar mais do sistema e tudo que ele tem a oferecer. O terceiro ponto que eu estava falando é a respeito da segurança. Então, a segurança nos acessos, acesso à informação, acesso aos dados do seu negócio. Então, a gente monitora também esses parâmetros de segurança do sistema. Então, às vezes, pessoas que não precisam acessar aquele componente, estão com aquele componente aberto, às vezes uma informação financeira, uma informação contábil, que é sensível ali, não precisa todo mundo ter acesso. Às vezes, você nem sabe que várias pessoas estão com acesso àquela informação. Então, a gente monitora esses acessos de segurança, acesso à informação que você precisa. E, por fim, a avaliação dos indicadores de performance. Então, todos os dias, nós monitoramos de todos os nossos clientes o seu potencial de perda financeira. E a gente estabelece uma meta junto com o cliente de redução desse potencial de perda financeira. Então, nós trabalhamos com o nosso cliente todo dia, todo mês, essa redução desse potencial de perda financeira, corrigindo os pontos de auditoria para que reduza esse potencial de perda financeira. E aí, nesse ponto aqui, a gente chega a ser até, vou falar assim, um pouco chato junto com o cliente, a gente cobra mesmo junto com o cliente para que ele corrija esses pontos, para que ele vá atrás das pessoas para resolver. E a gente fala com o dono da empresa, com o diretor, com quem for necessário para que isso seja resolvido. É comum, quando a gente chega nesse ponto aqui da auditoria, a gente ouvir alguns feedbacks assim: olha, o pessoal da TOTVS está mais interessado na minha empresa do que a minha equipe. Eles estão me apontando erros que vocês não me apontavam. Eu não sabia desse problema. Então, assim, é comum, às vezes, a gente encontrar esse tipo de cenário, que às vezes o dono, o diretor, os responsáveis, eles nem estão sabendo daqueles problemas. E aí é a hora que a gente, vamos dizer assim, entra mesmo na empresa e consegue ser bem assertivo nessa consultoria por conta disso, por conta que a gente consegue mostrar o potencial de perda financeira, o quão é importante que esses pontos estejam corrigidos. E aí é onde a gente consegue aí ter a adesão maior da empresa. Então, é um ponto chave aqui para nós, esse potencial de perda financeira, e a gente trabalha muito em cima dele para que a saúde financeira da empresa esteja em dia, tá? O próximo ponto, eu vou falar um pouco sobre os pontos de auditoria. Então, vou falar o que são esses pontos de auditoria, que regras são essas, o que a gente está falando, tá? Então, olha só, eu trouxe aqui uma tela, um exemplo, tá, de um cliente, tá? Não tem nome de cliente aqui para resguardar o cliente, mas a gente trouxe aqui, do lado esquerdo, 3 gráficos, né? Isso aqui é um relatório que a gente chama de análise de risco. Então, todo dia, toda semana ou todo mês, você pode receber esse relatório no seu e-mail ou retirar ele ali da ferramenta a hora que você quiser, tá? Então, do lado esquerdo, ele traz aqui o campo chamado classificação de ocorrência por grau de risco. Então, ele traz o potencial de perda financeira classificado pelo grau lá, de alto, médio e baixo. Então, olha só, essa empresa ela tem 8,6 milhões de potencial de perda financeira em alto risco. Ou seja, o potencial de perda financeira ele é iminente. Então, se não for corrigido por agora, isso aí pode se tornar realidade. Principalmente quando a gente fala de setores como fiscal, contábil, financeiro. Se não tiver um controle em cima dessas informações, por exemplo, se você deu fez uma entrada de nota errada, o percentual de PIS e COFINS estava errado, teve débito, mas não teve crédito, e aí tudo isso vai acabar influenciando nesses resultados. E aí, em vez de ser um potencial de perda financeira, já é uma perda financeira. Aí não tem volta, é corrigido aqui para frente. Tá? Então, a gente consegue monitorar isso e visualizar isso. Em nível médio, 66 mil, nível baixo, 860 mil. Depois ele classifica ali a quantidade de erros por área. Então, quais são os setores da empresa, né, dentro do sistema, que estão com esse potencial de perda financeira. Então, quantos erros tem em cada área?
Aí ele traz lá, comercial 30, controladoria 29, financeiro 29, na indústria de confecção 9, suprimentos 8 e parametrização. Então tem isso também. Depois o potencial de perda financeira por área. Então cada área tem lá um potencial de perda financeira. E aí ele traz ali, ó, controladoria. Então lá no setor de controladoria tem 6,2 milhões. No setor financeiro, 3,2 milhões. E no comercial, 83 mil. Então, ele traz isso daí para nós e mostra para você esse potencial. Isso aqui está, para o cliente que tem MyAudit, isso aqui está acessível a qualquer momento. Tá? Então, esses gráficos aí. Do lado direito, a gente tem aqui quais são esses pontos de auditoria. Certo? E aí, ele começa a classificar para você. Eu trouxe aqui só a parte do nível alto. E aí traz o detalhamento para você, olha só. Então, o setor de controladoria tem um ponto só, olha só, um ponto de auditoria que está como transações com situação diferente da nota fiscal. Ou seja, na nota fiscal, o tipo de transação é de um jeito, mas na hora da inserção no sistema está de outro jeito. Ou foi alterado depois, ou o lançamento foi feito errado. E aí tá lá, tem 703 ocorrências nesse ponto, o que equivale a 5,8 milhões. Então tem alguma coisa errada com essas notas fiscais aí dentro do sistema. E aí a gente precisa correr atrás para tentar resolver e mostrar aí, a gente mostra para o cliente como resolver esse problema. Talvez esse erro aqui, ele não tem que corrigir daqui para frente. O que foi feito para trás já era, né? Mas daqui para frente a gente consegue corrigir. Se a gente tiver como corrigir o erro e sanar esse problema, e isso não ocorrer mais, ótimo, né? Assim, corrigir que eu digo, para que esses 5,8 milhões não seja a perda financeira mesmo, mas seja apenas o potencial, seja apenas uma estimativa. Esse é o ideal que a gente trabalha. Tenta trabalhar com antecipação, mostrar para o cliente antes, né, do problema se tornar grave. Então a gente faz isso. Agora, olha só. A gente já tem um segundo ponto ali, na segunda linha, eu estou detalhando um pouquinho aqui só para você entender a dinâmica, contas a pagar vencidos há mais de 7 dias. Então, o total desse contas a pagar está dando quase 1 milhão. Está dando 941 mil. Aqui, e são 563 títulos. Bom, se isso for só um problema de baixa dentro do sistema, ou seja, o título está pago lá no banco, mas no sistema não foi dado baixa, menos mal. Agora, imagina você ter quase 1 milhão de títulos a pagar vencido, né, de fornecedor, de prestador de serviço, etc. Você pode estar com problema de fluxo de caixa, ou você pode ter o problema aí de estar pagando juros. São dois problemas aí. E aí, nos dois, é uma perda financeira já. Você já está precisando de um auxílio maior, de entrar mais a fundo dentro do sistema e entender sua situação. E aí ele continua aí com os outros demais títulos, né, os demais campos aí que ele vem trazendo aí para você, tá? Alguns não tem valor, mas tem quantidade, tá? Então, é comum, às vezes não tem uma métrica específica que consiga medir o valor, mas traz a quantidade de erros, e na quantidade também isso pode ser um problema, tá bom? Esse relatório está disponível a qualquer momento. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, quando a gente estiver tendo uma visão geral do sistema, como que fica organizado esses pontos de auditoria, porque isso aqui é um relatório, um PDF que vai chegar para você. Mas tem como você ir ponto a ponto desse aqui e ter o relatório dessas transações, desses erros que estão aparecendo aqui, tá? Você consegue ter o relatório específico de cada um. Falando um pouco das funcionalidades, né, que são o uso do sistema, né? Dentro da própria ferramenta MyAudit, a gente tem esse levantamento dessas funcionalidades, desses processos que você ainda não utiliza, que você pode passar a utilizar. Então, no momento da instalação do MyAudit, ele faz uma varredura no sistema e verifica quais são as rotinas, os componentes que você utiliza e os que você não utiliza. E aí, ele faz essa varredura. E aí, o interessante é que dentro do próprio MyAudit, a gente tem uma ferramenta de plano de ação. Então, eu posso cadastrar as atividades, eu posso colocar quem é o responsável, quem vai executar aquela atividade, qual o prazo, e eu consigo medir tudo isso. E aí eu consigo trazer essa performance também na implantação desses novos processos. E aí,
o nosso consultor vai ensinar para você a utilizar aquele processo, ensinar o responsável, aquela equipe, para utilizar aquele processo. Então, é muito comum a gente ensinar novos processos e automatizar esses processos. Um que eu tenho feito muito com os meus clientes ultimamente é fluxo de caixa. Então, é muito comum as empresas fazerem o fluxo de caixa em planilha Excel ou em softwares de terceiros, e o RP tem um fluxo de caixa, e aí você pode utilizar o fluxo de caixa, e é bom que as transações já estão sendo registradas ali nele. Então, você já tem um contas a pagar, já tem um contas a receber, já tem todas essas informações aí que você pode utilizar, entendeu? E aí, fica mais fácil você utilizar o sistema e para de usar planilha Excel. Então, aqui é uma tela exemplificando um pouco o uso das funcionalidades e o plano de ação, onde você tem ali as atividades, você tem ali quem é o responsável, quem vai agir, como vai agir e tudo mais. Tá? Na próxima tela, a gente vai ter, eu vou apresentar para vocês o nosso modelo de consultoria. Então, como que funciona a nossa consultoria? E aí, qual que é o padrão da nossa consultoria? A gente tem encontros semanais. Então, geralmente, um encontro por semana de 1 hora. Pode ser um pouco mais, dependendo da forma como isso for contratado. Mas, por padrão, é um encontro por semana. Então, durante o mês, geralmente, 4 encontros nós temos por mês. Durante esse encontro, nós vamos fazer, inicialmente, um planejamento desse escopo de trabalho. Então, nós vamos pegar aquela análise de risco, verificar quais são os principais pontos, onde a sua empresa tem o maior potencial de perda financeira e focar nesses pontos inicialmente. Então, avaliar todos esses processos e diminuindo essa potencial perda financeira. Isso vai ser o foco principal. Então, nós vamos trabalhar semana após semana alguns pontos. Então, se a gente identificou que é lá no setor financeiro o principal problema, então nós vamos atacar inicialmente o setor financeiro, trazer as pessoas do setor, o responsável, o gerente ou o diretor financeiro para as reuniões. É importante que os responsáveis pelos setores, diretores, participem das reuniões para que eles entendam o que está acontecendo, e eventualmente o pessoal operacional também participa, mas o tomador de decisão é importante ele estar participando. Quando precisar ensinar alguma coisa ali, especificamente sobre o software e tudo mais, aí a gente traz o pessoal operacional, mas é importante que a consultoria aconteça com os responsáveis, porque aí a cadeia de autoridade, de responsabilidade vai estar sendo atendida e a gente consegue ali ser assertivo. Então nós vamos avaliar esses pontos e o que a gente busca com essa consultoria? É ter mais performance, ter menos perda financeira e mais segurança. Então isso vai ser avaliado. Depois que esses pontos de auditoria, que esses erros graves estão estabilizados, vamos dizer assim, estabilizado que eu digo aqui, todo mês você tem nota para conferir, todo mês você tem lançamento financeiro, então isso é recorrente. São erros que podem acontecer todo mês e que isso vai ser monitorado, vai chegar num ponto de equilíbrio. Aí a gente parte para a segunda etapa, que é implantar essas funcionalidades. Primeiro a gente estanca a sangria, corrige os processos, depois a gente parte para coisas novas. E é assim que a gente tem feito e tem dado muito certo, principalmente quando a diretoria, os gerentes, os donos estão envolvidos ali nesse modelo de consultoria, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o nosso follow-up. Então, de 3 em 3 meses, geralmente, a gente faz uma apresentação para os donos da empresa, para os sócios, para os diretores, que é o resultado da nossa consultoria. O que a gente fez, quais são os resultados que nós atingimos, se a equipe está sendo responsiva aos atendimentos, ao que a gente tem proposto de correção e tudo mais. E também a gente faz uma projeção dos próximos meses. O que a gente corrigir daqui para frente, isso vai se tornar qual o potencial de perda financeira que a gente vai reduzir daqui para frente com esses erros. Isso tem sido muito assertivo também. Todas as vezes que a gente faz o follow-up, isso tem sido bem recebido pelos nossos clientes, tá? Vou mostrar para vocês daqui a pouco esse modelo de follow-up. Próxima tela. Isso aqui é um pouco dos nossos resultados, tá? Então, a gente tem cerca de 280, um pouco mais de clientes que são TOTOS PC, ou seja, o segmento de atacadista de distribuição. A gente está
com mais de 5 clientes na TOTVS VA, Virtual Agent. Então, é um projeto novo ainda, mas que na TOTVS PC ele já funciona há 5 anos, né? E agora a gente está implantando esse processo dentro da VA, e esses clientes que já estão utilizando, já estão ativos, já estão utilizando a ferramenta, e tem sido muito bom. Nós somos hoje 13 TOTers, né, nesse projeto. Então, nós somos 13 consultores, especialistas, com um tempo médio de carreira de 5 anos na empresa, então um bom tempo de experiência, mas nós temos consultores que têm 9 anos, 12 anos de empresa, né, mas um tempo médio aí de 5 anos e meio. E no último ano, nós analisamos, fizemos um levantamento em 235 clientes, e a gente conseguiu, em média, reduzir 60% do potencial de perda financeira desses clientes. Então é muita coisa. Tem clientes que a gente reduz ali, começa ali a consultoria com 20 milhões, 30 milhões, e a gente termina um ano ali com potencial de perda financeira bem reduzido, bem estável, só dentro daquilo que é realmente recorrente. Então, é um projeto que tem dado certo, e se a sua empresa participar, tenho certeza que vai mudar muito a cara aí da empresa e os resultados. Tá? Aqui falando um pouco das integrações, então hoje o MyAudit, né, essa ferramenta, o MyAudit ele é um instrumento, tá, gente? O principal aqui, eu tenho focado nisso, é a consultoria. É o feeling dos nossos consultores, a experiência de campo, mas a ferramenta em si, o instrumento aqui que a gente está usando, ele está integrado hoje na PC Sistemas, o segmento atacadista, distribuição e um pouco de varejo, e Virtual Agent, tá? Então, também na Virtual Agent já está totalmente integrado, qualquer cliente Virtual Agent tem potencial de estar participando desse projeto. Próximo. E aí eu vou começar aqui uma visão geral da ferramenta, só para você entender do que eu estou falando, o que é ponto de auditoria, o que é funcionalidade e tudo mais. Eu printei algumas telas aqui também, e aí eu trouxe aqui para nós essa parte inicial. Então essa tela aqui é quando você loga na ferramenta, essa é a primeira tela que você vai ver. Do lado esquerdo aqui a gente tem um menu da ferramenta, e a gente está nesse primeiro item do menu que é a ferramenta de gestão. Então aqui você tem os seus pontos de auditoria favorito, que você pode colocar. Então você tem ali aqueles principais que você quer monitorar de perto e tudo mais, você pode colocar ali como favorito. Então, você abriu aqui a ferramenta, ele vai estar aparecendo aqui. A gente tem aqui o gráfico, aquele mesmo gráfico que aparece ali que eu mostrei na análise de risco. Então, ele mostra ali para nós a quantidade de ocorrências por cada área. Depois, a gente tem aqui do lado direito aqui, o uso das funcionalidades. Ele não trouxe nada aqui, mas aqui aparece um gráfico para você, quanto você usa do sistema, quanto você usa de cada área, tá? Mas é aqui nesse ponto. Aqui, continuando, aqui é a mesma tela, tá? Mas é a parte um pouco mais abaixo. A gente tem aqui os planos de ação. Então, aqui você tem um gráfico do uso do plano de ação. Então, quantas atividades estão iniciadas, quantas estão atrasadas, quantas foram rejeitadas, e aí tudo mais. Você tem um resumo aqui desse plano de ação. E, do outro lado, você tem um gráfico de potencial de perda financeira. Então, ele mostra para você o quanto você pode perder financeiramente em cada nível, né? E aí ele traz lá alto, médio e baixo nível. Então, você tem esse potencial. Só beber uma água aqui. Então, você consegue aí monitorar e visualizar aí esses pontos, tá? Já na tela inicial da ferramenta. O próximo ponto é aqui os indicadores. Então, eu trouxe aqui alguns indicadores. Então, ele traz aqui, ó. Isso aqui é que a gente está falando de potencial de perda financeira, tá vendo? Esse valor aqui é no início do mês. Olha só, eu tirei esse relatório essa semana, tá? Então, ele começou aqui, ó, no dia 1º de março. Quanto que era o potencial de perda financeira? Esse valor inicial que você está vendo aqui na tabela. Quanto que é hoje, né? Ou seja, ontem, 25 de março, ó, é o valor final aqui. Então, ele tinha lá 10 milhões e 400 no início, reduziu para 9 milhões e 400. Então, ele reduziu cerca de 9% desse potencial de perda financeira. Então, não reduziu muito. Onde que ele reduziu mais?
lá no financeiro e no comercial. No setor de controladoria, ó, não mexeu em nada, não mudou nada. Então, ele não teve redução aí. Ou seja, está precisando fazer o dever de casa. Está precisando ir lá e entrar e corrigir. E dentro de um mês, você tem 4 milhões no setor financeiro, 6 milhões, 136 mil no outro setor, e não reduzir nada, reduzir muito pouco, o dever de casa não está sendo feito. Então, a gente precisa voltar e corrigir esses pontos e entrar no detalhe de cada um, tá? E aí a próxima tela é exatamente o detalhe desses erros aí. Então é onde a gente entra aqui agora nos pontos de auditoria. Então a gente passou pelo menu ali da esquerda em indicadores, e agora a gente está em pontos de auditoria. E aqui são as regras propriamente ditas. Então aqui você está vendo a primeira aba aqui que é comercial. Então tem lá, ó, cadastro de pessoas sem CPF, sem CNPJ. Isso é uma auditoria de cadastro. Isso aqui não tem métrica, isso aqui não tem valor. Mas olha a quantidade, tem 1.000. Então a gente tem uma característica que a gente, para uma questão de performance no banco de dados e tudo, a gente limita a 1.000 linhas, né, a 1.000 registros. Se tem 1.000 redondo, quer dizer que tem mais de 1.000. Então olha só, então isso é um problema de cadastro. Como que você vai emitir uma nota, vai receber um fornecedor e tal, se não tem o CPF ou o CNPJ daquela empresa cadastrada? Então, realmente é um problema. Aí tem outras questões, cadastro de produto, cadastros comerciais e tudo mais. Então, isso aí está sendo monitorado nesse momento, tá? E aí você pode visualizar. Isso é monitorado todo dia, tá, gente? O MyAudit atualiza todo dia. Então, se hoje tem 1.000, se foi lá e corrigiu 500, amanhã vai ter menos registro lá, tá? Então, isso é monitorado todo dia, atualizado todos os dias. Vamos para a próxima tela aqui, ó. Eu trouxe aqui para a área de indústria, né? Da parte de confecção, que é mais o setor que a gente está trabalhando. Então, ele tem lá ordens de produção não configuradas. Tem lá a parte ordem de produção sem movimentação há mais de 120 dias. Então, olha só, vai monitorando toda a sua produção, monitorando o que está parado, o que não está parado, e aí perceba que do lado esquerdo da tela aí você tem uma coluna aí chamada relatório. E aí nessa coluna você pode tirar aí o relatório em PDF ou Excel desse ponto que você está vendo. E aí você consegue saber quais são esses produtos, quais são essa ordem de produção, o que está parado, o que está acontecendo ali naquele cenário. E já acionar a pessoa responsável. O importante é acionar os responsáveis, trazer o responsável para a responsabilidade ali e corrigir o problema, tá? Se for um problema que a gente consegue retroagir, excelente. Se não, a gente vai corrigir daqui para frente, vai fazer certo, ok? Então, esse aí é o principal nesse momento, é tentar corrigir e tentar utilizar daqui para frente. Um outro ponto aqui, você deve estar vendo aí do lado esquerdo que tem uma lâmpadazinha, né? Um ícone de lâmpada. Esse ícone de lâmpada, ele é uma informação que a gente fala, ele é uma dica do que se trata aquele ponto. Então, eu abri aqui um dos pontos, ó, então a ordem de produção sem movimentação há mais de 120 dias. Ele traz para você, ó, o que é esse ponto, do que se trata, né? Então, identifica as ordens de produção sem movimentação, qual é o critério, qual é a consequência disso dentro do sistema, né? Qual é o componente que está sendo utilizado, e aí ele dá a dica de como você remover, de como você corrigir aquele problema e o benefício disso, tá? Então, todos os pontos de auditoria têm essa dica aqui para você. Então, nenhum ponto de auditoria é criado dentro aqui da ferramenta MyAudit sem essa ajuda, né? Esse menu de ajuda aqui pronto para você. Então, mesmo que não esteja no dia do seu atendimento e você tem alguma dúvida em como resolver, você já tem aqui um norte, um pouco de informação para você já saber onde corrigir aquele problema. Então, já fica claro aí para você que a informação fica fácil de você trabalhar, de você corrigir, tá? Então, aqui nos pontos de auditoria, você tem aí, vamos dizer, a inteligência do negócio. E esses pontos de auditoria já vão prontos para você. Esse é o mais interessante. É que tudo isso aqui já está sendo auditado. Instalou isso aqui na sua empresa, automaticamente todos esses pontos de auditoria aqui vão ser instalados, tá? Já vai estar funcionando no mesmo dia.
Eu trouxe aqui também um pouco da agenda, né? Ou seja, do e-mail automático. Então, todos esses pontos de auditoria que a gente viu ali, você pode calendarizar ele para enviar no e-mail de uma pessoa. Então, a pessoa pode ir lá receber no e-mail dela. Então, às vezes, ela não precisa ali de acessar o MyAudit, às vezes é uma pessoa mais operacional e tudo mais, você pode mandar para o e-mail dela essa informação, tá? E aí ela vai receber o PDF ou o Excel desse e-mail aí, tá bom? Aqui também, só para mostrar para vocês, ele mostra para você a data da atualização, o horário que foi atualizado, tá? Só para nível de informação aí, se tiver algum problema. Aqui eu estou falando um pouco das funcionalidades, então aqui eu estou na aba de indústria, então ele tem ali quais as funcionalidades, né, as melhorias de processo que você pode implantar dentro do sistema, e aí tá vendo que tem um campo aí chamado status, que está como não avaliado, ou seja, a gente ainda não entrou nessa fase com essa empresa, a gente ainda não avaliou se esse é um processo que se aplica a eles ou não, né, e se vai ser implantado. Então, se a gente avaliar e entender que é um processo importante para ser implantado, aí a gente vai e implanta isso no cliente e ensina ele como utilizar, tá? Então, se você tiver aí qualquer dúvida referente a isso, você pode também mandar aí que a gente vai falar. Então, aqui são alguns exemplos de processos que a gente pode colocar aí na empresa, tá? Aqui eu estou falando um pouco do plano de ação. Então, estou falando um pouco aqui do que se trata o plano de ação, e eu trouxe um exemplo aqui de onde você vai monitorar as atividades. Então, aqui tem o nome do responsável, quem vai fazer esse levantamento, quais são o que a pessoa tem que corrigir e tudo mais. Então, vai estar aparecendo aqui nessa tela, e você tem as legendas aí do que está cada atividade. E aqui tem um pouco mais disso. Então, ó, você tem lá quais são as que estão em andamento, que estão atrasadas, que estão iniciadas. Então aqui a gente traz tudo isso. E isso aqui são os planos de ação, que valem. Esse plano de ação, eu falei sobre as funcionalidades, mas ele vale também para os pontos de auditoria. Então, se você quiser criar um plano de ação para corrigir um problema, isso também pode apresentar aí para você e você consegue visualizar isso daí, tá bom? Então, está aí à disposição também esse plano de ação e tem sido muito utilizado. Aqui eu trouxe aqui para finalizar, né? Existem outras funcionalidades dentro da ferramenta, mas para nível de finalizar, eu trouxe aqui do menu do lado esquerdo aqui embaixo, você vai ver assim regras personalizadas. Do que se trata essas regras personalizadas? E aí é interessante porque às vezes você tem uma consulta, uma regra que é muito específica da sua empresa, né? Você pode trazer essa regra, esse relatório para dentro do MyAudit. E aí ele vai ter todas essas funcionalidades que eu mostrei anteriormente, vai valer para essa regra, só que essa regra é só sua, só da sua empresa, só do seu MyAudit. Não fica disponível para outros clientes. Então você consegue criar essas regras personalizadas. É claro que isso vai ter a parte de consulta SQL, precisa ter um pouco mais de conhecimento técnico, mas nada impede isso de ser colocado. Se precisar do nosso auxílio para a criação dessa regra, pode ser que isso tenha algum custo, mas no momento a gente vai avaliar isso daí, tá? Mas você pode trazer essa regra personalizada sim para dentro do sistema e essa regra vai ser só sua, tá bom? E deixa eu ver se tem mais algum tópico aqui. O follow-up. Então vou mostrar para vocês aqui o nosso modelo de follow-up. Só um minutinho aqui que eu vou mudar o compartilhamento, porque ele está numa outra ferramenta. Deixa eu só mudar a tela aqui de compartilhamento. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu abrir aqui meu Drive.
Ótimo. Tá todo mundo vendo aí a tela atual? Responda aí no chat, por favor. Vocês devem estar vendo uma tela aí de um gráfico de pizza, um gráfico de barras. Tá? O que que tem nessa tela? O que que são as informações aí que tem nessa tela? Isso aqui é o que a gente chama de follow-up. Ou seja, essa aqui é a apresentação que a gente faz para o dono, para os sócios da empresa. Estão falando que está numa tela cinza. Peraí. Deixa eu encerrar. Tá aparecendo para mim, tá? Na tela cinza. Tá, peraí que eu vou voltar aqui o compartilhamento. Peraí. Confirma aí se está aparecendo para vocês. Parece que sim. Agora parece que sim. Ok, beleza. Então essa tela, ela é o gráfico que a gente apresenta para os donos da empresa. Então os donos, os sócios ali, né, o que a gente chama de patrocinador, ou seja, quem está assinando o cheque. E é esse que a gente deve dar o feedback. E se você está aí na sala e quer ter isso na sua empresa, isso aqui vai ser apresentado toda semana não, desculpa. A cada 3 meses, mais ou menos, a gente faz essa análise, que é o tempo médio que a gente faz o levantamento. Então, isso aqui também é de um cliente de exemplo, tá? Isso aqui é o nosso modelo padrão de apresentação. Então, o que se trata aqui? Vou começar pelo gráfico de barras, tá? Essa análise aqui, ela traz o valor inicial, essa barra azul é o valor inicial no primeiro dia do mês, e essa barra verde é no final do mês, no último dia ou no último dia útil do mês. E aí, veja que esse cliente aqui, ó, lá no mês de março, um ano atrás, ele começou com 5 milhões de potencial de perda financeira, quase 6, e terminou com quase 8. Então, ele aumentou ali 31% no potencial de perda financeira dele. Então, ele aumentou muito, né? Ele saiu de 5 milhões e 900 para 7 milhões e 800. No segundo mês, no mês de abril, ele já diminuiu um pouco. Já foi de 7 milhões e 300 para 6 e 900. No terceiro mês, ele subiu de novo. E no quarto mês, ele subiu de novo. Então, ele está só piorando aí nos últimos 2 meses aí, esse potencial de perda financeira dele. Então, é um resultado ruim. Ou seja, o dever de casa não está sendo feito. Tem que dar feedback na equipe, tem que puxar a orelha mesmo de quem for, tem que puxar. E aí, no gráfico de pizza, esse gráfico de pizza é do último mês, tá? Aqui nesse gráfico é referente a junho. E aí, no gráfico de pizza, ele traz a representatividade. Qual é o setor, qual é a área da empresa que está com o maior problema? Então, nesse caso aqui é o setor de compras. E aqui a gente está usando uma ferramenta do Google que chama Data Studio, que você faz como se fosse assim, tem uma dinâmica aqui entre os gráficos, né? Como se fosse vamos colocar aqui um mini BI, né? E aí, se você clicar no gráfico de pizza, o gráfico de barras aqui ele vira responsivo. Então, olha só, tá vendo que no geral a empresa tinha melhorado um pouco alguns meses, mas olha só o que aconteceu com compras. O gráfico de barras aqui agora é só do setor de compras, ó, e veja que ele está piorando ao longo dos meses e está só aumentando. Se a gente clicar aqui na administração de estoque, aí já muda um pouco. Se a gente for para o financeiro, ó, o financeiro ele melhorou nos últimos meses, no último mês aqui ele se manteve estável, não mudou quase nada. Mas está aqui o resultado, né? Então, veja que o financeiro aí fez o dever de casa, mas o setor de compras não fez. E aqui a contabilidade. Então, ele traz aqui também a contabilidade tem piorado um pouco. E aí a gente consegue monitorar isso aqui no nosso cliente, a gente apresenta isso aqui para o nosso cliente. Isso é muito comum de visualizar e da gente mostrar isso para o cliente gosta muito e entende a importância de ter esse feedback para ele. Só que não é só isso. Na segunda tela aqui, a gente traz alguns pontos de auditoria. Então, a gente faz uns levantamentos. Quais foram os principais pontos de auditoria com erro, né, com valor ali no último mês, ou seja, no mês aqui referente a nós de junho, né? Fazemos quais são os que têm o maior valor. Então, perceba aí que tem vários aí do setor de compra, do setor financeiro. E ele dá um total de 4 milhões e 100. Então, o que a gente propõe? A gente propõe o seguinte, se a gente focar nesses pontos de auditoria que têm o maior valor e a gente conseguir resolvê-los para o mês seguinte, ou seja, para julho,
nós vamos ter uma projeção aqui, ó, de uma redução de 52% no potencial de perda financeira. Ou seja, o cliente vai sair de 7 milhões e 900, que é o último resultado, para 3 milhões e 700, em um único mês, resolvendo aqui 6 pontos de auditoria, que são os principais dele. Então, é um valor muito alto. É um valor que realmente faz a diferença. E aí, a gente vai ver que esses pontos de auditoria aí, cliente fazendo esse dever de casa, esse potencial de perda financeira vai diminuindo. E aí, quando a gente apresenta isso, que a gente chama os setores, chama as empresas, chama os responsáveis para participar, isso vai trazer um resultado muito importante aí para a empresa, tá? Então, esse aqui é o nosso follow-up. Deixa eu ver se eu consigo mudar a tela aqui de compartilhamento. Mudou aí, gente? Voltou para a tela aqui do PowerPoint? Me avisa aí no chat, por favor. Se tiver voltado a tela cinza, aí vocês me falam. Ok, beleza. Então, gente, é isso. Essa é a minha apresentação. Esse é um pouco da ferramenta MyAudit, né? Aqui tem os meus contatos. Agradeço aí o tempo de cada um que participou. Desculpa aí pelo inconveniente do áudio, mas a gente está trabalhando aqui de home office e às vezes dá algumas inconsistências, mas estamos aí. Eu abro agora para o período de perguntas. Então, se você tiver alguma pergunta, pode mandar aí no chat que eu vou respondendo aqui para você agora, tá? Eu estou aqui vendo o chat, então se você tem alguma pergunta, tiver alguma dúvida, eu respondo para você. Se for algum assunto que eu não saiba no momento, simplesmente questões comerciais e tudo mais, seu chat vai ser encaminhado aí para os responsáveis, tá bom? Sua pergunta, tá bom? Então, pode mandar aí sua pergunta. Tem link para a base de demonstração da VA? Tem sim, esse link fica com o pessoal do comercial. Se você for cliente, você pode entrar em contato com o comercial da sua regional, que eles têm aí o link para a demonstração sim. Essa demonstração também, em alguns casos, ela pode ser feita na sua própria base, tá bom? Você disse que a atualização são realizadas diária. Isso mesmo, essa atualização é feita diariamente. Então, o MyAudit ele atualiza no horário da madrugada. Então, ali por volta de 2, 3 horas da manhã, ele sincroniza todas essas regras. E aí, aquele resultado que você está vendo ali no parte da manhã, é um resultado que ocorreu ali no horário da madrugada. Então, foi o fechamento do dia anterior. Então, ele faz isso mesmo todos os dias. Pode ser que no decorrer do dia, se na hora que você vai abrir o MyAudit, o resultado que você está vendo no relatório do MyAudit pode estar um pouco diferente do sistema, porque o sistema é online, né? Ele é ali na hora, e o MyAudit atualizou no horário da madrugada, mas é todo dia, tá? Tem a opção de você mandar sincronizar a regra naquele momento, tá? Então você pode fazer isso. A instalação é simples e rápida, é possível ver a apresentação na minha base? Sim, a instalação é feita nos servidores da VA e nem precisa aí de conectar na sua empresa e é possível fazer a apresentação na sua base. Só tem que ver com o pessoal da sua regional e aí eu creio que não vai ter custo nenhum para fazer essa demonstração. Então o MyAudit trabalha com E-1. O MyAudit, como ele atualiza no horário da madrugada, o resultado que você está vendo nele foi até ontem. Então, por exemplo, o resultado de hoje é o resultado até ontem. Mas se tiver alguma regra que você queira ver o resultado agora, tem um botãozinho lá que a gente clica e ele atualiza só aquela regra. Porque imagina a gente atualizar ali 500 regras de hora em hora no seu sistema, isso vai sobrecarregar muito o seu sistema, seu banco de dados, isso pode dificultar o uso do RP, né? Nem do MyAudit, mas do seu RP. Pode analisar um ponto de auditoria online? Sim, você tem um recurso que até 10 pontos de auditoria você pode colocar ele como online. Só que aí essa sincronização é de hora em hora. Só tem que tomar cuidado com essa questão de online, é questão da performance do banco de dados, tá? Então, isso aí pode sim ser feito, mas tem só que tomar cuidado. Se for uma consulta muito pesada, aí não é muito viável não, tá? Algumas métricas possuem dias para 120 dias. A alteração desse parâmetro
precisa criar uma regra personalizada? Não, eu não mostrei aqui, mas dentro do MyAudit existe o que a gente chama de macros, principalmente que é relacionado a esses dias. Você pode personalizar essas macros, personalizar esses filtros. Então, você pode colocar filtros de filial, filtros de data, de algum código de fornecedor, coisa do tipo. Você pode, na próprio ponto de auditoria, você pode personalizar. Então, se você quiser que essa validação seja de 30 dias, 60 dias, 10 dias, você pode personalizar e não precisa de ficar aí, criar uma regra personalizada só para isso, tá? Temos período de degustação para avaliarmos? Olha, eu creio que tem, mas aí tem que ver com o pessoal do comercial da sua regional. Eu creio que talvez um dia ou 2 dias de degustação, talvez sim. Mas aí tem que ver com eles, tá bom? Mas creio que tem degustação sim. Deixa eu ver se passou alguma pergunta aqui que eu não vi. Acho que parou as perguntas. Mandem aí suas perguntas, pessoal. Tá aberto ainda, tá? Ok? Todo mundo já está esclarecido aí as dúvidas. Então, peço que você procure o pessoal da TOTUS, tá? Da sua região, comercial da sua região, se você quiser uma demonstração. O pessoal da CS também está ligado aqui no nosso chat, eles podem entrar em contato com vocês também. Tá? Se você quiser fazer uma demonstração, pode chamar eles aí que eles fazem essa demonstração sim. É possível controlar níveis de acesso dentro da aplicação? Sim, é possível sim. Então, eu não mostrei também, mas você pode controlar quem tem acesso ao MyAudit e quais pontos de auditoria ele vai ter acesso. Então, por exemplo, a pessoa que é lá da indústria, que é mais operacional, às vezes não precisa ver lançamentos de financeiro, problemas de fiscal. Então, no próprio MyAudit você consegue fazer esse controle, tá? Tem como saber quem são os clientes virtual hoje que já utilizam? Olha, essa informação aí eu creio que eu não posso te passar, porque vai de segurança da informação, né? Mas provavelmente o pessoal do comercial deve ter algum caso de referência que pode entrar em contato com você e te mostrar como que tem sido o uso aí do dia a dia. Eu, particularmente, não posso passar quem são os clientes que usam, mas a gente já tem alguns casos que talvez o setor comercial possa indicar um cliente para você entrar em contato e verificar como está sendo a utilização, tá? Os clientes que já estão rodando, está em fase piloto, já está em outra etapa. Já estão em outra etapa. A fase piloto foi lá atrás, lá no início do ano passado. Esses já estão em produção mesmo, tá? Já está tudo em produção, já está rodando normalmente. Como sabemos que os clientes virtuais, a ideia do tamanho? Eu não entendi essa ideia do tamanho. Tamanho da empresa, dos clientes? Olha, o MyAudit, ele tem um valor dele é muito acessível. Não é um software caro. Então a gente tem clientes de todos os tamanhos. Tem grandes empresas e quanto empresas pequenas, com poucos usuários. Então ele é bem acessível e atende a todas as clientes, porque essas regras são regras de negócio. Não são regras especificamente de uma empresa ou outra. As regras específicas de cada empresa a gente cria lá na regra personalizada. Mas a gente pega a regra do negócio. Então, se está no segmento de moda, o MyAudit vai atender os principais casos. Se tiver a necessidade de fazer algum ajuste, uma outra regra, esse ajuste vai ser feito para atender ali a sua especificação ou colocar a regra personalizada para você, tá? Ok. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, se não tiver, quero agradecer aí a participação de vocês. Entre em contato aí com o pessoal da CS, com o pessoal da sua região, que aí a gente vai entrar em contato com você e fazer essa demonstração, tá bom? Agradeço a todos aí, um abraço e aí a gente vai se falando, tá bom? Tem meus contatos aí, se tiver alguma dúvida também, pode mandar um e-mail aí para mim, tá bom? Que eu encaminho seu e-mail para o setor responsável. Grande abraço, pessoal!